Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quarta-feira, dia 21 de agosto, começando aqui pela BISA 3. A BISA 3 que vinha trabalhando basicamente uma tendência de alta, começa a colocar em xeque essa tendência, basicamente ali por uma tendência um pouco mais indefinida, considerando isso aqui a formação de um fundo, já poderíamos até dizer a formação de um topo duplo aqui no gráfico diário dessa ação. Isso seria um significado mais de tendência de baixa, mas era um ativo que a gente avaliava para uma possível compra, terminou passando do ponto. Seguimos na avaliação para ver se ela consegue gerar alguma movimentação de recuperação aqui que estabeleça uma chance de compra dela, mas por enquanto o sinal que ela deixou aqui nesse pregão foi algo negativo, perda de um suporte. Um sinal mais positivo que ela poderia trazer para o próximo pregão já voltar para cima até de 1,83, e isso representaria até uma das possibilidades de avaliar ainda compra em cima da ação, mas no máximo relação risco-ganho 1 para 1. E por falar em operações, chegamos a recomendar entradas na ponta vendedora, em cima de SAMB 11 no pregão de hoje e também na CSAN3 da Cosan. Mais detalhes dentro do Investmania, lá tem as mensagens de recomendação, os pontos de entrada, objetivo e stop. Olhando agora para outro ativo, só para mencionar também aqui em cima de BISA 3, que é um ativo que na semana passada esboçou a formação de um pivô de alta pelo gráfico semanal, uma reversão de tendência de baixa para uma tendência de alta, mesmo estando contrária à tendência de queda no longo prazo. Nessa semana vai dando um primeiro indício, faltando ainda 2 pregões, mas vai dando indício de falso rompimento, que é algo negativo, perdeu a mínima da semana passada. Enfim, é um sinal negativo que foi gerado no pregão de hoje. Vamos ver se ela consegue reverter isso a partir do próximo pregão, mas por enquanto o viés dela ficou mais de baixa após o pregão de hoje. PECAR 4. Lembrando também de outro ativo em relação a que a gente comentou no pregão de ontem, a Ciel 3, com indício de rompimento lá dos R$57, chegou até a fazer esse rompimento. É um dos ativos que pode se trabalhar aí, focando um pouco mais na ponta compradora, principalmente olhando para alguma operação de day trade ou de curtíssimo prazo, conforme comentado já no radar do mercado do pregão de ontem, pregão de terça-feira. Então, PECAR 4... Assim como PK4, vou comentar alguns ativos aqui agora. Nato 3 também fez algo nesse sentido. São ativos que estão em tendência de baixa de curto prazo. Já geram um movimento ali, está com topo descendente no gráfico semanal. Já vem de um movimento de baixa no gráfico semanal, testando nível importante de suporte. E chegaram a gerar no pregão de hoje um candle aí de reversão. Nesse caso aqui um candle chamado de perfuração, piercing, que aumenta a chance de reverter um movimento de baixa para um movimento de alta. Operar comprando esse candle é operar trabalhando contra a tendência. Então não é o que a gente recomenda, porque a operação contra a tendência tem uma dificuldade um pouco maior. O que a gente aguarda em cima desse ativo é aguardar esse primeiro movimento de subida e aí no próximo movimento, uma tentativa de novo movimento de alta, enfim, um pivô de alta nessa ação, seria uma chance de buscar uma compra de um fundo ascendente em cima da PECAR 4. O nível de resistência que ela tem para um repique de alta, R$ 96,38, depois tem um gap aqui na faixa dos R$ 98,68 e mais acima o topo em R$ 101,92. E o nível de suporte dessa ação continua ali na região aqui de R$ 93,45 até a mínima aqui na faixa de R$ 91,97. BVMF3 da mesma forma, engolfo de alta dentro de uma tendência de baixa, anula essa tendência de baixa ao romper essa máxima aqui, que é de R$ 11,75, gerando a formação de um W, então reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Compra aqui nesse nível fica um pouco mais arriscada, assim como o PK4, teria que se aventurar contra a tendência e expor mais ao risco para buscar uma compra desse ativo, por exemplo, na superação dessa máxima, ou da PK4 também na superação da máxima de hoje. E aqui na BVMF3 trabalhando com stop em 11,16. É uma das alternativas, mas operando contra a tendência. Também ativo já com movimento de baixa para o semanal, um pivôzinho também de baixa no gráfico semanal, com chance de ter uma nova movimentação para cima a partir dessa sinalização aqui positiva que eu comentei, superando 11,75. JBSS3, pregão de hoje ruim, queda de 4,9%.
entra naquela lista de ativos que já geraram um bom movimento de alta no gráfico semanal, com boa chance de realização de correção no tempo ou no preço, que dificulta pensar em compra com correções mínimas aqui pelo gráfico diário, então as compras ficam mais apertadas. Então nesse primeiro momento vejo esse sinal como uma chance de ter ou uma correção maior no preço ou no tempo em cima da JBSS3 e não pensaria neste primeiro momento em compra, mesmo tendo como suporte ali logo adiante na faixa dos R$ 7,27 e abaixo disso uma região de R$ 7,00 até a região de R$ 6,92, que é a região desses três topos aqui basicamente. E por último o BRFS3, que teve no pregão de hoje também um candle de baixa, 2,62%, é um ativo em boa tendência de alta de curto prazo, de médio prazo e até no longo prazo, só que com um movimento bem prolongado para cima. Iniciou um novo movimento de baixa, movimento de correção, tem 2 pregões apenas. Não entraria comprando ainda aqui, mas avaliaria e nos próximos dias como é que essa correção vai se desenvolver, pensando para planejar aqui uma operação na ponta compradora em cima de BRFS3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.